programa preferido da família brasileira está de volta e o assunto agora é gripe equina. Você sabe quais os cuidados que devemos ter com os animais? Sabe quando devemos vacinar o plantel? A repórter Michele Lessa bateu um papo com o médico veterinário Jean Coutinho sobre a influenza equina. Acompanhe. Do lado de cá, nós estamos em campanha de vacinação contra o vírus que causa a Covid-19. Do lado de lá, é hora de vacinar também os marchadores contra uma doença muito comum, a influenza equina. E para falar sobre a importância desse combate, nós convidamos o médico veterinário Jean Coutinho, que arrumou um tempinho aí na agenda dele para nos receber por videochamada. Jean, começando, então, explica para a gente o que é essa influenza equina, como que ela acomete, o que ela causa nos marchadores. Michele, essa influenza equina ela é chamada também de gripe equina, mais comumente chamada aí no meio do cavalo, né? É uma doença respiratória, ela é uma doença causada por vírus, ela é bastante contagiosa, né, de fácil transmissão, e ela é a doença mais importante do sistema respiratório dos cavalos. E cavalo não é nada sem o sistema respiratório, né? É um atleta que, quando tem o sistema respiratório acometido, a função dele fica praticamente 100% prejudicada. É uma doença bastante importante. Os primeiros sinais são parecidos com os da gripe que conhecemos. O primeiro sintoma que a gente observa dentro da propriedade é a tosse. O cavalo começa a tossir, uma tosse seca, sem produtividade, né? Assim, uma tosse, não é aquela tosse úmida, é uma tosse bem seca, às vezes até prolongada, sem secreção, às vezes só com um pouquinho de corrimento aquoso no nariz, nada de muco, né? Nada de catarro. Então, e aí vai se aprofundando, né? Os sintomas clínicos vão piorando, né? O cavalo começa a apresentar febre, ele começa a apresentar apatia, ele começa a apresentar desânimo para o trabalho. Assim como nos humanos, o tratamento é sintomático. O uso de antitérmicos, por exemplo, no caso da febre. A gente pode lançar a mão de alguns nebulizadores, né? O cavalo também, existem aparelhos específicos para fazer a nebulização. É uma doença muito contagiosa. E se você tem um animal dentro da sua propriedade contaminado, né, gripado, você tem chance de ter o plantel todo infectado também. Uma estratégia para evitar esse contágio é o sistema de quarentena. Todos esses animais que chegam de competições e chegam de viagem, na verdade, eles deveriam passar um período separado do resto da tropa. Isso a gente chama de quarentena, não necessariamente 40 dias, mas aí 10 dias aproximadamente, para que ele possa mostrar alguma doença, algum problema que ele tenha trazido de fora para dentro do seu aras. Claro que para viajar, para competir, o cavalo tem que ser vacinado contra a gripe, né? A gripe equina, que é o nome vulgar da influenza, né? Então, a vacinação, sem dúvida nenhuma, é uma das principais formas de prevenção da doença. Por ser altamente transmissível, a influenza equina faz parte das doenças controladas pela Organização Mundial da Saúde Animal. Ela causa uma morbidade muito grande, né? Ela não causa uma mortalidade tão grande. O que eu quero dizer com isso é que ela afeta um grande número de animais. Então, você pensa um animal saindo do seu aras e indo para uma competição grande dessas aí, que a gente tem 1.000 cavalos, né, 1.500 cavalos, colocar um animal desse lá gripado, isso aí vai ser um surto de gripe no Brasil inteiro. Para evitar a propagação da doença, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, decretou a vacinação obrigatória, medida que tem dado certo. Os casos de influenza, eles são ainda muitos, mas tendem a reduzir a partir do momento da conscientização das associações e dos núcleos de criadores, que vão obrigar esses animais a serem vacinados talvez 2 vezes por ano, e, consequentemente, o número de animais infectados vai cair cada vez mais. Como é de praxe nas patologias do sistema respiratório, o pico de infecção se dá nos períodos mais frios do ano, entre o outono e o inverno. Agora é o momento de fazer, da gente se prevenir, nos armarmos, né,
contra um inimigo que vai chegar daqui a pouco. Então, a probabilidade de você ter um animal gripado lá no inverno, quando chegarmos lá em junho, julho, onde as temperaturas são mais baixas, onde você tem menos circulação de ar, onde as fazendas estão fechadas, né? As cocheiras estão fechadas. Então, a gente previne agora, criando uma imunidade nesses animais, para eles chegarem lá no inverno fortificados, né? Fortalecidos e com saúde para combater esse inimigo. Escolha assertiva para a saúde dos animais e também para o bolso dos criadores. Um cavalo contaminado com gripe equina e com uma contaminação bacteriana secundária, uma bactéria que colonize ali, aproveite dessa situação, e você tem que lançar a mão de uso de antibióticos. Se você pegar um antibiótico desse normal, uma penicilina, ela custa em torno aí de R$15 o frasco. Um cavalo adulto de 400 quilos, aproximadamente, 450, ele vai receber 2 frascos por dia, durante 5 dias. São 10 frascos. Então, um cavalo desse vai gastar, no mínimo, R$300 para receber essas doses de antibiótico. Sendo que, hoje em dia, uma vacina ela custa em torno aí de R$50. Não tenho dúvida do que a vacinação é a melhor forma de prevenir a doença. Nós, veterinários, né, me incluo nessa questão, somos corresponsáveis pela sanidade dos cavalos. Então, a gente tem que fazer uma campanha e conscientizar os criadores, os tratadores, os peões, da importância da vacinação, né? Então, a gente está junto nessa briga contra a influenza, contra a gripe equina.